Oi, mãe. Se você teve cesárea, é aqui que a gente vai conversar no Intensamente, sim. Então eu quero contar a minha experiência e eu quero que você conte a sua experiência aqui nos comentários, como foi a sua cesárea. O parto normal eu não vou falar aqui agora nesse vídeo, mas somente da cesárea, tá? E a gente vai trocando figurinha. Você vai sentir como se tivesse um bate-papo conversando comigo. Então, assim, eu quero falar da minha primeira filha, né? A minha primeira filha é a Gabriela, tem 14 anos, ela é especial, autista, e tem alguns outros problemas na perna, né? Eu não optei em ter cesárea, porque eu achava que, a médica achava que eu tinha gêmeos na barriga, porque ela achou minha barriga muito grande ou alguma coisa não estava era algo anormal, estava acontecendo alguma coisa, porque a barriga estava muito grande, ou excesso de líquido. E aí o que aconteceu? A médica me pediu um exame na parte da noite, do período da tarde para noite, e eu fiquei aguardando. Mas no aguardar que eu fui para casa, a minha bolsa se rompeu no período da madrugada. Fui pro hospital, fiquei aguardando lá. E aí, gente, tem alguns hospitais públicos que são muito bons, eu acredito nisso, mas tem hospitais públicos que não são. E aí tem aquela coisa da sorte de a gente ter uma equipe de enfermeiro, os médicos serem muito bons naquele período, seja do noturno ou seja de manhã, né, durante o dia. Então, mas eu não peguei uma equipe boa. Eu não tive a sorte de pegar uma equipe boa para fazer a minha cesárea. E aí ficaram forçando para eu ter o parto normal, sem saber o resultado do qual eu tinha dado da minha filha, para saber se era um bebê grande. Eles chamam de bebê gig, né? Bebê gigante, né? Bebê gigante. E aí ficaram forçando para eu ter o parto normal. E aí a médica viu e falou assim: nossa, ela fez cocô, vamos abrir ela. E aí fez a cesárea. Tomei a hacker, tudo tranquilo. Tomei a hacker. E ainda, gente, me mandaram para ir no banheiro antes de eu fazer a cirurgia. Como eu tinha 25 anos de idade, eu não sabia muito bem nada, não fui instruída, nada, esse negócio de ser mãe. Então eu acreditei nas médicas e eu fui fazer xixi. Mas graças a Deus, Deus deu o livramento não aconteceu nada com a Gabi ali naquele momento. E aí só descobriu na hora que quando fez a cesárea que era um bebê gigante, que é um bebê de 54, se não me engano, 54 centímetros, e ela tava com quase 5 quilos, que seriam 4,8 kg que ela nasceu. Então estavam forçando algo que era surreal, gente. Surreal. Embaixo não dava mesmo, tinha que ser a cesárea. E aí, beleza, nasceu tranquila, foi um parto muito bom ali até então. Mas aí, depois que eu peguei minha filha, que eu vi que ela era muito grande, eu percebi que ela tinha um probleminha na perna. E eu percebi, eu falei, tem alguma coisa estranha. Mas enfim, isso só ao decorrer do tempo, dos meses durante o primeiro ano dela, que eu percebi que ela caminhava diferente e eu fui no ortopedista. E aí constatamos lá na ortopedia que ela tinha. Gente, não vai ligar. Barulho aí, ó, de rádio, porque eu não edito o vídeo, não. É direto, tá bom? E aí, o que eu percebi? Que aí o médico viu que ela tinha uma doença que chama doença de Blount, que é uma doença que faz as pernas ficar arqueadas, né? Dá um problema na tíbia, né? Na cartilagem do joelho. E na tíbia eu falo por conta do crescimento da tíbia de forma natural, né? Então a perna dela era assim, bem arqueada. E aí foi a minha luta para conseguir todo um tratamento, cirurgias, foram 6 cirurgias que ela passou. E ali ela fez a cirurgia dela na ACD e ela fez a cirurgia também no Hospital Sara Kubitschek em Brasília, tá? Eu posso contar com mais detalhes, mais profundamente, mais intensamente em outro vídeo, tá? O que eu quero falar aqui é da cesárea. Então, assim, esse foi o processo da minha primeira cesárea.
A segunda cesárea foi, graças a Deus, foi no particular, né? Eu tinha um convênio médico, através do meu marido, tinha um convênio, e a gente fez. Foi tudo marcado, gente, foi tudo bonitinho. Foi a melhor médica do hospital lá de Brasília, né? No hospital de Taguatinga, no particular. E lá eu consegui agendar. Gente, eu não tive problema. Foram médicos muito atentos desde o início da minha gestação, de coisas que descobriram. Eu tinha baixa de vitamina D extrema, então eles regularam isso. A minha filha hoje ela é muito forte, sabe? Ela é muito agitada, muito alegre, muito. Mas eu acredito que foi o processo da minha gravidez que foi as melhores vitaminas que eu tomei. Eu tomava 5 vitaminas, eu tomava vitamina D, eu tomava o ferro, né, que sempre dá, né, o ácido fólico. Eu tomava o ômega 3, né, o óleo de peixe. Eu não vou lembrar as outras, mas eram 5 vitaminas que eu tomava. E detalhe, gente, eu tinha feito bariátrica. Eu tinha feito bariátrica e eu engravidei com 10 meses feita bariátrica. Não aconteceu nada com o que foi feito dentro de mim, não rompeu nada. Graças a Deus, pra mim foi livramento, viu? Pra mim foi livramento. Graças a Deus não aconteceu nada. Top, tive a minha filha tranquila. Procurei um médico de alto risco, claro, né? Por conta da bariátrica, né? Porque eu não sabia como ia se desenvolver o bebê crescendo com o intestino feito, né? Ali na cirurgia. Mas graças a Deus deu tudo certo, fiz o acompanhamento, deu tranquilo. Então a minha cesárea não teve nenhum problema. Agora, gente, na terceira cesárea, que foi a minha outra filha, que ela tem 4 anos de idade agora, gente, foi outra coisa. Foi no particular, mas foi como se tivesse feito no público. Porque assim, foi exatamente assim. Por quê? Porque eu lembro que eu tava na mesa de cirurgia e eu já tava com 6 centímetros, todo o processo. Já tinham decidido que ia ser uma cesárea, tudo certinho, por conta da minha idade, e por conta da bariátrica que eu já tinha, né, na minha barriga, no meu intestino, no caso. E aí, gente, não tinha agulha, que eles chamam de agulha longa. Como eu sou gordinha, e eu era muito mais gordinha na época, eles não tinham uma agulha longa. A agulha longa é para quem é mais gordinho, para poder a anestesia pegar bem lá na coluna. Quem é mais magrinho, a agulha vai ser um pouquinho menor. E aí não tinha essa agulha para mim. Vocês acreditam? Eu fiquei assim em choque que você acredita, assim, fala assim, é o melhor hospital, referência. Mas chegou na hora, gente. Que eu dei sorte que teve uma equipe boa, um médico bom naquele período que eu cheguei lá, com contração. E aí não tinha essa agulha. E aí o médico conversou comigo e falou assim, olha, mãezinha, que eles falam, né? Mãezinha, olha, a gente vai ter que dar anestesia geral. Porque vai ter que tirar. Vai ter que tirar. E aí eu também não sabia dos riscos e entrega a nossa vida na mão de Deus, né? Na mão de Deus. A gente sabe disso, né? Quando a gente passa por cirurgia, qualquer cirurgia, gente, não só cesárea, mas qualquer cirurgia, eu não sei se você tem a sensação, parece que a gente entrega a vida na mão de Deus e se a gente voltar, a gente volta, se a gente não voltar, amém. Tô na glória, aleluia. Gente. E aí, o que aconteceu? Deram anestesia geral pra mim. Enfim, depois que passou a anestesia, todo o processo, o médico vai conversar com você o que de fato aconteceu, né? E pegou, com certeza, pegou na minha filha. Ela nasceu falecida. E aí reanimaram ela, né? E ela voltou. Tudo bem, minha filha nasceu perfeita, os dedos do pé, da mão, tudo bonitinha, tudo bem gorda. Mas conforme o tempo vai passando, né, a gente vai vendo, notando algumas coisinhas
no nosso filho. No meu caso, na minha filha, essa última que eu tive. E o que eu percebi, e a gente tá nesse processo, tá? Por isso que eu já tô fazendo esse vídeo pra vocês. Eu percebi que a minha filha. Eu falei assim: será que a minha filha é autista? Outra. Será que eu tenho uma outra filha autista? E aí levamos na fonoaudióloga, a fono falou que não é problema, que eu tenho que ir no neuropediatria, fazer na neuro, mas como eu moro no interior de São Paulo, é muito, mas muito difícil no particular, tá, gente? No particular, quando eu falo particular, é convênio médico. É muito difícil. Você tem que pagar e o valor não é barato do neuropediatra. Não está barato. Se fosse há 15 anos atrás, quando eu estava fazendo o processo lá da minha outra filha, eu poderia falar pra vocês assim: ah, tá mais em conta. Tipo, tá uns 200, 250. Há 15 anos atrás. Agora, é 800, R$ 1.000 um neuropediatra. Na especialidade do autista, do espectro do autista, essas coisas. Do síndrome de Down, um médico especialista, tá? Porque senão você só vai gastar dinheiro em médico neuropediatra que não tem o foco para isso. Porque senão você perde dinheiro. Uma dica que eu deixo para vocês: procure neuropediatra com especialidade naquilo que você está vendo no seu filho, para poder te ajudar de verdade e investir o dinheiro de forma correta, tá bom? E aí, eu tenho percebido isso na minha filha, que ela tem essa dificuldade no foco da fala. Ela é muito inteligente, muito esperta, muito agitada, sobe tudo que é lugar. Mas eu tenho percebido isso na fala, e a gente está dentro desse processo de neuropediatria. E eu acredito que eu vou gravar outros vídeos mais pra frente para mostrar pra vocês o processo. E hoje ela não fala frases completas. Ela não fala: mamãe, eu quero comer arroz, feijão, batatinha. Isso foi o que a fono me explicou. Ela não fala completo. E ela já tem 4 anos de idade. Então ela tem essa dificuldade. Então a gente está nesse processo para ver o que aconteceu, que eu estava explicando para vocês, como ela sofreu anestesia geral. Você está entendendo? Teve ali um falecimento, depois ali renasceu novamente. Fica aquele tempo do oxigênio sem estar se movimentando ali no cérebro, que pode prejudicar ali na fala ou qualquer outra coisa do corpo, ou até mesmo um movimento no corpo. Mas no caso dela, eu acredito que foi ali na fala. Então, assim, hoje ela tá nesse processo de aprendizagem e na creche também tá ajudando muito. Então, mãe, coloca seus filhos na creche, sabe? As minhas outras 2 filhas eu não habituei a colocar na creche, mas esta, que é minha filha, a Solange, ela está na creche. E tá sendo bom para ela no desenvolvimento da conversa, da fala. E tá sendo muito bom, excelente. Então, assim, eu quero deixar aqui o meu testemunho, né, que eu acredito que pode ajudar algumas mães, algumas mulheres que tá nesse processo de cesárea. E eu tive muita experiência na cesárea por conta da bariátrica que eu tinha no estômago, para não acontecer o risco, né? Então, assim, eu quero deixar essa experiência com vocês, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo como foi o seu processo cesárea. E as minhas cicatrização, gente, foi muito boa. Algumas senhoras que a gente encontra por aí, né, que falam assim: toma chá de algodão, e passa o chá de algodão na cesárea. Foi o que melhorou muito a minha recuperação. Então eu fazia o chá, eu tomava bastante chá de algodão e passava na cicatriz, tá? Eu sei que tem também o álcool e tal, mas eu passava esse chá porque eu via que a erva funcionou para todas as minhas recuperação interna e externa. Então, mulher, vamos se cuidar, tá? E eu espero, depois me conta como foi o seu processo e tá sendo o seu processo da sua cesárea. Beijo, mulheres lindas dos